da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Rezar com gosto, sem gosto, até com desgosto. Mas para chegarmos ao céu, precisamos ter um santo programa de vida. Quando o dia raiar, a Deus se eleve o coração, antes de cada fazer. Nasça no bem dele a intenção, nada se deixe de agradecer. Cada alegria que acontecer, a Deus que tudo concede a quem Ele crê. Não haja uma palavra somente, sem a lembrança do onipresente. Supremo, supremo é o Adão, seja Ele resignação, o perdão sobrecontra a ofensa do mal. Se o coração vacilar, em Deus se busque logo o perdão, seja de amor cada olhar, pra todo gesto que vem do irmão. A humildade é um grande dom, sabiamente dá os dias tom. Quem tendo a vida nativa não se demorou. O irmão de um outro irmão não se ausente, sem receber ou se darem presente. A dor não resiste ao amor, o conforto tem ao sofredor. Deus a luz não se serve, se na volta do amor. Enquanto nós cantávamos, vinha muito forte no meu coração a dedicação, a atenção que precisamos ter diuturnamente, do amanhecer ao anoitecer, criando dentro de nós verdadeiramente um programa de vida. Criarmos rotinas que nos liguem ao céu, criando hábitos que nos sintonize direto com o céu, com Deus. E isso é criar um programa de vida para que a gente possa viver o dia a dia fazendo a vontade de Deus. E nós hoje, queridos irmãos, primeiramente sejam imensamente bem-vindos do fundo do coração. Nós lhes damos boas-vindas de Leia e de Sônia. E esse programa, irmãos queridos, ele nasceu e ele continua por causa de você. É verdade. Você que nos acompanha semanalmente, você também que entrou hoje pela primeira vez. Nós somos a dupla de cantoras e pregadoras católicas, Leia e Sônia, há 27 anos nesta caminhada. Né? Então nós falávamos assim, Sônia falava do programa de vida, e exatamente hoje a nossa reflexão principal é sobre rezar como Jesus rezou. Temos que aprender do Mestre, temos que aprender com o Mestre, temos que aprender daquele que é a oração personificada. E Jesus tinha ritmo de oração. Jesus não se furtava um instante sequer a sua vida de oração. Para sair, para voltar, caminhando, antes da refeição, em todas as circunstâncias, nós temos que transformar a nossa vida
numa vida de oração. E por isso ele estará sempre em comunhão, em intimidade com o Senhor. Oração, gente, oração na alegria, na tristeza, no sorriso, nas provações, na fartura, na escassez, nos dias sombrios, nos dias ensolarados, na juventude, na idade avançada. Orar, 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 para estar sempre em comunhão e intimidade com Deus. Com Deus, é verdade. Aliás, irmãos queridos, a oração é a maior intimidade que o coração de uma pessoa pode ter com Deus. Jesus rezava muito, a gente vê isso na palavra. A gente vai vendo que Jesus, e ele era Deus, mas tudo que ele fazia era buscar Deus, ele como filho de Deus, ele como Deus, ele buscava força na oração. Ele rezava sempre, rezava muito, rezava o tempo todo, hein, Leila? O tempo todo, né? Então a vida de Jesus era verdadeiramente a oração. Por isso que o programa de hoje traz para nós essa reflexão. Vamos rezar como Jesus rezou. Como Jesus Vamos rezou. imitar Jesus. Oração, queridos irmãos, são palavras que expressamos com os nossos lábios, saídas do mais profundo do nosso coração, plenas de sentimento. Não podem ser palavras torpes, alheias, vazias, sem sentido. Tem que ser plenas de sentimento. Ainda que sejam aquelas orações que aprendemos em tenra idade, quando pequenos ainda, o Glória ao Pai, a Salve Rainha, o Creio em Deus Pai, a Ave Maria. Aprendemos há muito tempo. É oração firme, nos leva a Deus. Ou também aquelas orações que brotam espontaneamente naquele momento em que alguma circunstância nos faz quedarmos-nos em oração. Deu para entender, irmãos queridos? Deu para entender essa oração? Então existe a oração pronta, mas existe a oração também que ela nasce no mais profundo do nosso coração, como uma conversa, como um diálogo, como um relacionamento com o próprio Deus, né? Não pode ser simplesmente meras palavras, não é, Léa? Certo. Saídas só da boca, mas precisam brotar do mais profundo do nosso coração. Entendemos, né? Até aí estamos entendendo. E se Jesus era Deus, é Deus, por que ele então precisava rezar? Sim, ele era Deus, ele é Deus. Ele é Deus. Acontece, porém, que ele, sendo divino, sendo Deus, veio cumprir uma missão também humana. Então ele se humanizou. O Verbo se fez carne. O Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Ele, o Verbo divino, a palavra divina, a palavra de Deus, fez-se carne, fez-se humano, fez-se pessoa susceptível ao humano. Dor de dente, dor de cabeça, uma dor no ciático, é possível. Não sabemos dessas dores que a idade de Jesus trazia, mas quem sabe ele tinha uma dor no calcânio. Ninguém nunca falou isso. Isso não é o essencial da vida de Jesus. O importante é que ele se encarnou no ventre da Santíssima Virgem Maria e se fez uma pessoa como nós. E então, como homem, como pessoa, ele precisava desse alimento que sustenta e nos lança cada vez mais na intimidade com Deus. E isso nós confirmamos quando lemos os evangelhos. Jesus rezava de madrugada, Jesus rezava à noite, e Jesus estava com os discípulos, de repente ele saía para as montanhas para rezar e ficar conversando com Deus, com o Pai, em profunda intimidade. E aqui eu quero fazer um parêntese, porque ele ia às montanhas.
Ele ia às montanhas, irmãos queridos, porque na oração nós precisamos nos retirar para um lugar sem barulho, para um lugar sem distração, para um lugar onde propicie, onde crie um clima, não é? De intimidade, de concentração na oração. Concentração. Né? Concentração. Então, de repente a gente está na nossa casa, às vezes não tem um lugar propício, quieto e tal, mas a gente precisa criar, mesmo dentro de um ambiente físico não tão propício, mas Deus nos dá a oportunidade da gente criar dentro disso um ambiente, dentro do nosso coração, que a gente possa então ficar em sintonia com o Senhor no silêncio. Favorecer um silêncio, mesmo no tumulto. Tem jeito, a gente se exercitando consegue. Aliás, nós precisamos buscar, mesmo que apenas dentro de nós, um lugar de silêncio. Acabamos de falar, a Sônia acabou de falar redundantemente, eu estou falando de novo, um lugar de silêncio, porque Deus não se manifesta no barulho. Deus não se manifesta na agonia. Deus não se manifesta nos atropelos. Ainda que estejamos em agonia, ainda que estejamos num atropelo na alma, mas Ele se manifesta no silêncio, na leveza, na doçura que Deus é. Então, esse silêncio nos permita uma real intimidade com o Senhor. Precisamos criar um ambiente propício. E é verdade. Olha, eu trouxe para ilustrar aqui, para nos ajudar nessa reflexão, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, nos versículos 12 e 13. E justamente aquela passagem que diz assim: naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os 12 discípulos e chamou seus discípulos, todos os seus discípulos que ali estavam, e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Então, para que Jesus tomasse essa decisão, ele foi buscar força na oração, intimidade com Deus. Nós precisamos buscar na oração a força para nossas escolhas, a força para as nossas decisões. Ao invés da gente sucumbir na ansiedade, sucumbir no desespero, nós precisamos acreditar e confiar no Senhor e buscar na oração a força e as respostas que nós precisamos. Então a gente, de repente, começando a pensar em terminar esse primeiro bloco, lembrar assim: meu Deus, dá-me a luz, a inspiração, a clareza, para eu saber e querer tomar para mim posse da beleza que é a necessidade de uma vida de oração. Se eu estou planejando vender a minha casa em oração, Senhor, vendo, não vendo, alugo, o que eu faço, Senhor? Se eu vou viajar, Senhor, eu devo ir dia tal, e combinar também com os seus, mas em tudo, coloquemos Deus conosco, para que aquilo que estamos projetando, planejando, é programa de vida. Quando o dia raiar, a Deus se eleve o coração, e na hora de dormir, exame de consciência, sempre em intimidade, sempre ligados intimamente a Deus. E Ele responde, não é mesmo? Responde. Ele jamais deixa um fiel sem resposta. Ele responde. E quando a gente tem a resposta, a gente será imensamente feliz se souber seguir o que a inspiração dele nos diz para fazer. Nosso primeiro bloco termina aqui, Retalhos da Vida. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida.
orar acima de tudo. Rezar com gosto, sem gosto e até com desgosto, ou a contragosto, sim. É assim que eu digo sim, a vida com Deus. Rezar com gosto, sem gosto e até com desgosto, ou a contragosto, sim. É assim que eu digo sim, a vida com Deus. Irmãos, a oração é alimento. Alimento. E o alimento precisa entrar dentro de nós. Preciso amar, preciso orar acima de tudo. Se quero orar, preciso amar acima de tudo. Amar com gosto, sem gosto e até com desgosto, ou a contragosto, sim. É assim que eu digo sim, a vida com Deus. Amar com gosto, sem gosto e até com desgosto, ou a contragosto, sim. É assim que eu digo sim, a vida com Deus. Pois é, há um pressuposto. Para que tal aconteça, eu devo fazer tal. É assim, essa arte de viver, orar com gosto, sem gosto, até com desgosto, ou a contragosto, mas eu não posso deixar de fazer, de exercitar a cada dia, para que cada dia eu me aproxime mais de Deus, daquilo que é o meu caminho de unidade, união, intimidade com Ele, a oração. A Eucaristia, sim, mas hoje nós estamos falando rezar, como Jesus rezou. E essa palavra é a palavra de vida, oração. Sem oração, enfraquecemos-nos. Sem oração, perdemos o rumo. Sem oração, não sabemos o que responder. Sem oração, seremos sempre derrotados. Em todas as horas e circunstâncias, oração. Vai viajar? Oração. Durante a viagem, momentos de oração. Chegou ao destino, oração de gratidão. Vai ao médico, oração. Saiu de diagnóstico, oração. Vai começar o tratamento, oração. Ficou curado, oração. Se Jesus, irmãos queridos, o santo, o justo, o Filho de Deus humanizado, humanado, rezou, porque nós queremos fazer diferente. Irmãos, a oração nos abre as portas do paraíso. É muito forte, não é? Repete essa frase que você disse agora, né? A oração nos abre as portas do paraíso, porque ela nos inspira, nos ilumina, nos faz ver aquilo que o meramente humano não está vendo. Irmãos, nós somos chamados, convidados, e o programa de hoje vem trazer para nós esse apelo. Como anda a nossa vida de oração? E aqui nós estamos hoje refletindo que precisamos rezar como Jesus rezou. E eu nos trago agora, também aqui, agora no Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 41 e 42. Vejamos aquela situação em que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Vendo aquela aflição de Maria e Marta, não é? O próprio Jesus chorou, porque era muito amigo dessa família, de Lázaro e das irmãs, né? Há uma frase, inclusive, eu não sei de quem é, mas acho muito bonita, que Deus não resiste a um coração de joelhos. Permita-me, olha, vale salientar que algumas pessoas poderão dizer: por que Jesus chorou? Ele não sabia que ele ia curar os Lázaro, mas naquele momento ele deixou vir à tona o humano do coração dele. E quem ama, chora. Por isso que nós precisamos rezar como
Jesus rezou. Porque Jesus experimentou nossas emoções, nossos sentimentos. Jesus experimentou também a tristeza que nós experimentamos numa perda. Então, a palavra diz assim, o Evangelho, repetindo, São João 11, 41 e 42. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse, Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo isso e falo assim por causa do povo que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Então a oração de Jesus nesse momento é uma oração, primeiro que tudo, de gratidão. Rendo-te graças. Ele já sabia que o milagre aconteceria. Então ele começa já dizendo, Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Porque a palavra de Deus diz isso também. Em alguns momentos nós vamos ver que é Deus nos dizendo, antes mesmo que tu me peças, eu já te atendo, porque eu já sei o pedido, o teu coração. Quando a gente pensa em pedir, pensa em orar, Deus já nos escuta. Por isso que precisamos imitar Jesus também na oração. Não há, irmãos queridos, na expressão da nossa fé, do mais puro, do mais genuíno da nossa fé, algo mais sublime do que o podermos chamar Deus de Pai. E isso só acontece pela oração. Se não tivermos vida de oração, não temos como chamar a Deus de Pai. Não temos intimidade. E quando não há intimidade, não há tanto afeto. Precisa criar. O afeto gera da intimidade. Olhando aqui, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18, diz assim, viveis sempre contentes, orai sem cessar. É o que nós falamos, vai ao médico, vai viajar, tem um diagnóstico, está fazendo o tratamento, terminou o almoço, começou o almoço, lavou a louça. Em todas as circunstâncias, vivei, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Orar sem cessar. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos inspire essa arte, essa sede, essa necessidade, com gosto, sem gosto, até com desgosto, ou até a contragosto, mas não deixemos de rezar, senão não herdaremos o reino do céu, porque quem reza se converte, quem se converte se santifica. Você disse agora há pouquinho que orai sem cessar. E é isso que nos diz a palavra de Deus. Então, irmãos queridos, você está no consultório? Reza, entrega ao Senhor. Você está esperando um diagnóstico? Pede ao Senhor, toma conta, Senhor. Cuida, Senhor, daqueles médicos que estão cuidando laudando esse meu exame. Cuida, Senhor. Você está se deslocando de casa, ou de ônibus, ou no seu carro. Vai, Senhor, toma conta. Abre esses caminhos. Protege-nos, Senhor. Protege todos os motoristas. Gente, isso é orar sem cessar. Também em casa. Está lavando a louça? Agradeça. Senhor, muito obrigada, porque essa louça todinha que eu estou lavando significa que eu tive comida para fazer. Eu estou lavando roupa, devo dizer obrigado, Senhor, por essa oportunidade, porque eu tenho que lavar. Não é verdade? É verdade. Eu estou guardando a feira. Eu já vi gente dizer que detesta guardar a feira. Eu amo guardar a feira. Por quê? Porque eu tive a chance de comprá-la. Meu Deus. Tem a ver, gratidão, né? A Deus, né? Então, isso é oração. Em tudo colocar Deus. Se você estiver na fila do caixa no supermercado, que Sônia acabou de dizer, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que esteja Há grande, pessoas que levam... Você já
viu isso? Há pessoas que vão ao supermercado com R$25, mas de repente ela foi passando ali, ela disse, moço, quando chegar em 25, pare. E de repente ficam 3, 4 coisas. É real. Você já viu isso? Quem sabe, Já aconteceu com todo comigo. respeito, quem sabe já no passado, né? Pois é, gente. Então, na fila do supermercado, se você estiver reunida com sua família, na sala, na varanda, faça como Jesus. O que é que Jesus fez? Rezou. E rezou nos ensinando. Erga, levante os olhos do seu coração a Deus e reze, reze, reze sem cessar. Agradeça sempre, entregue sempre, renda-se e peça perdão sempre no silêncio do seu coração. E que essa oração se transforme em atitude, porque ninguém reza para continuar sendo o mesmo brutamonte, o mesmo mentiroso, o mesmo malfeitor, a mesma pessoa que agride desrespeitosamente os outros. Quando a gente reza e reza sem cessar e reza confiantemente, a nossa vida com certeza muda. E sem a oração, nós não temos graças, não temos graças de Deus. E sem graças, sem as graças de Deus, não temos forças. E sem as forças que as graças de Deus nos trazem pela oração, somos presa fácil para o inimigo, o demônio. A oração nos fortalece. A oração nos transforma, a oração nos gera paz interior. A oração tem poder, a oração gera milagres. Será que a gente arrisca cantar um refrãozinho de uma canção que fala justamente em oração e em milagres? Por exemplo, milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram uma resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelhos o coração. Então milagres acontecem. Você, meu irmão, você, minha irmã, com certeza já experimentou, já presenciou milagres acontecidos pela força da oração. Na vida da sua família, na vida de seus amigos. Os milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. Tem ainda alguma citação bíblica? Eu tenho. Jesus nos faz uma grande advertência em João 15, 5, versículo 5b. Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. E é a oração que cria esse laço, esse vínculo com o céu, com o Senhor. Então, sem mim nada podeis fazer. Ele nos faz já essa advertência. E, mais adiante, no versículo, no 15:4, ele diz o quê? 15:4. No capítulo 15, no capítulo 15, versículo 4, vamos lá. Ele complementa. Ele diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Fechou. Aprender a rezar com Jesus. Supliquemos: Senhor Deus misericordioso, Deus e Pai de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo Deus, tornou-se homem, porque veio nos ensinar a plenitude da vida, para que nós, com Ele aprendendo, pudéssemos e possamos chegar ao reino do céu. Ó Senhor, dá-nos a graça de querermos a todo custo, no desânimo, na tibieza, na acomodação, na preguiça, em todos os momentos, Senhor, qualquer que seja o momento do nosso coração, que nós não nos descuidemos da oração. A oração que converte, nos abre as portas do paraíso. Amém. E é assim que a gente quer fechar o programa de hoje, pedindo ao Senhor que crie em nós o desejo de orar
sem cessar. Retalhos da vida. Retalhos da vida, retalhos da vida.